Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse Evangelho, estudo do Evangelho, produzido e organizado pelo Prozebem, o Pronto Socorro Espiritual, Bezerra de Menezes, de Aracaju, Sergipe, Brasil. Hoje estaremos abordando o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra maravilhosa que serve de farol, de guia para as nossas ações do dia a dia, para a nossa postura perante a nós mesmos e perante a sociedade da qual fazemos parte. E estamos pegando o capítulo 1, que diz exatamente: não vim destruir a lei. E que traz neste capítulo as três principais revelações conforme os ensinamentos divinos, ou seja, Moisés, né, do Deus único, né, do monoteísmo, Deus único, que traz Moisés, Cristo e o Espiritismo. Além da aliança da ciência com a religião e a principal, que eu acho desse capítulo, a principal informação desse capítulo, as instruções dos Espíritos nos dizendo sobre a nova era. Nesse capítulo 1, né, começa Allan Kardec com o capítulo se chama Não Vim Destruir a Lei. E ele começa com o item Moisés, porque Moisés foi que trouxe, né, ele foi uma reencarnação de um ser espiritual muito elevado, que trouxe para o povo de Abraão, seguidores de Abraão, a exemplificação, né, aquele pôr em prática as mensagens de Abraão, que são as mensagens de Deus, que são as mesmas mensagens compreensivas que nós temos de Deus. Então ele diz assim: na lei mosaica, né, Moisés, há duas partes distintas: a lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Então, essas duas leis estavam associadas uma à outra. A lei de Deus são os 10 mandamentos que ele recebeu no Monte Sinai. E a lei humana, ele atrelou a esses 10 mandamentos, porque, lembrando um pouquinho da história de Moisés, ao sair do Egito, eles passaram, né, o povo hebreu, caminhando 40 anos no deserto. Era algo em torno de 40 mil pessoas vagando por um deserto. Deserto que, como o próprio nome e o contexto que todos nós conhecemos, são de baixos recursos hídricos e de alimentares. Imagina, 40 mil pessoas andando por uma região árida, seca, né? E tendo Moisés que controlar os ânimos, né, dessas pessoas, que eram espíritos ainda muito embrutecidos, muito apegados à matéria, muitos imediatistas, que viviam querendo somente suprir as suas necessidades materiais daquele instante. Então, os conflitos eram constantes, as desavenças, né, as intrigas eram constantes. E Moisés tinha que ser duro, rígido com a lei humana para impor uma certa paz, uma certa harmonia em todos eles. E foi essa a função de Moisés. Mas tudo isso
baseado nos seus 10 mandamentos que ele apresentou ao povo como as leis divinas. E todos nós já sabemos que aquele contexto das leis divinas se refere para a vida de cada um de nós, até hoje. Então, Moisés ele foi o primeiro o precursor de apresentar o Deus único, né, exemplificar as práticas do Deus único perante uma sociedade. E durou bastante tempo. Né? Veio o Cristo. No item 3, Allan Kardec diz: Jesus não veio destruir a lei. Que lei? A lei mosaica. Isto é, a lei de Deus, que Moisés apresentou ao povo. Veio cumpri-la. Isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la a um grau de adiantamento dos seres humanos. Já haviam se passado centenas de anos, aquele povo embrutecido, dentro das suas funções diárias, né, cotidianas, das suas expiações, provas e expiações que vinham passando, eles foram burilando o seu intelecto, burilando a sua moral, trabalhando essa moral, e já estavam com a compreensão de um Deus único muito mais firme, muito mais presente em suas vidas. Então, eles tinham um amadurecimento espiritual. E Jesus veio na hora propícia desse amadurecimento, né, trazer o verdadeiro sentido e adaptar aquelas leis de Moisés, as duras leis de Moisés, ao grau de adiantamento daqueles seres humanos. Por isso é que nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de sua doutrina. Continua Kardec. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele acrescentou, Jesus acrescenta: aí estão a lei e todos os profetas. Então, ele não mexeu na lei de Deus apresentada a Moisés. Ele mexeu na lei mosaica, a humana, que Moisés teve que fazer ser dura para controlar espíritos ainda muito viciosos. E Jesus disse: não precisamos mais ser duros ao ponto de pagar olho por olho, dente por dente. Nós podemos compreender as necessidades do próximo. Ele veio colocar a sementinha do amor ao próximo nos corações humanos daquela época. E Jesus veio justamente trazer essa compreensão. Aí vem Kardec no próximo item dizendo: e o Espiritismo? Diz o seguinte: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos seres humanos, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, ou seja, a presença dos espíritos em nossas vidas, a nossa presença em nossa vida, pois que somos espíritos e estamos vivendo a vida espiritual neste momento, aqui reencarnados, apenas reencarnados. Mas a vida espiritual não é outra vida, é a nossa vida, a que já estamos vivendo. E continua, ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. Nós somos parte da natureza. Como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Não existe mais esse fantástico e maravilhoso a partir do momento que sabemos, nos reconhecemos como espíritos, como vivendo a vida espiritual neste momento e em corpos apenas encarnados. É essa relação que o Cristo alude em muitas circunstâncias. E daí vem que muito
do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado naquela época em que ele disse. O Espiritismo é a chave com o qual, o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Aí ele coloca a doutrina espírita, ou seja, a doutrina que os próprios espíritos transmitiram a nós na época de Kardec. Vieram dizer justamente isso. Nós já somos seres espirituais, já estamos vivendo essa vida espiritual, para que possamos compreender que as mudanças que queremos fazer não devem ser para depois, postergadas para depois do nosso desencarne, mas trazidas para o presente, para o nosso cotidiano, para o nosso momento atual, hoje, o agora. Aquelas mudanças, quando eu desencarnar, eu vou ser um espírito melhor. Tem que ser trazida para agora, tem que ser renovada o nosso ser, porque já estamos vivendo a vida espiritual. É agora o momento de produzir essa reforma íntima, como dizemos na doutrina espírita. E para tal, Kardec finaliza o capítulo apresentando 2 itens. Primeiro, a aliança da ciência e religião, para corroborar que a doutrina espírita não é um meio fantasioso, fantástico, miraculoso. É um meio científico. Faz parte da vida do planeta. São tratados assuntos de química, de física, para entender que nós, como seres humanos espirituais, somos seres eternos. Somos seres que já estamos vivendo a vida atual. E o outro item, encerrando esse capítulo, são as instruções dos Espíritos, que Kardec nos fala sobre a nova era, da qual já estamos vivendo. Dizer, Deus é único, e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para tornar conhecido não só dos hebreus, mas também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos seres humanos a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários, porém, restringiram-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como o frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar no mundo, aproximando-se os homens e tornar-os irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, restabelecendo entre todos os seres humanos a solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, e que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza de nosso planeta. E estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. No nosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida às custas do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, há passados que são 18 séculos, naquela época de Kardec, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio.
cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Então, é uma mensagem de postura humilde perante as vicissitudes da vida. É uma mensagem de que podemos, se quisermos, dentro do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, sermos melhores cristãos, melhores cidadãos. Até nós mesmos, chamados, autodenominados de espíritas, devemos ser os primeiros a reconhecer a vida espiritual já sendo vivida nesta vida e dobrar os nossos vícios para transformá-los em virtudes. Devemos ser nós, os primeiros, os espíritas, a fazer o que a doutrina espírita nos incita como reforma íntima, a reforma do nosso ser espiritual, corrigindo os nossos vícios, transformando-os em virtudes, para que sejamos, assim como Jesus o foi, exemplos para a nossa sociedade, de uma sociedade mais justa, mais bondosa, mais amorosa, que são ações de Deus para conosco. Ou seja, que sejamos exemplos das leis de Deus, dos ensinamentos de Deus no nosso dia a dia. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo já abre a porta para uma mudança de postura em relação a nós mesmos. Basta apenas a nossa vontade de querer seguir esse ensinamento maravilhoso que todas as religiões do mundo apresentam e que está presente em todo o mundo. Muito obrigado a todos e que possamos realmente, desejosos de ver o mundo transformado, agradecendo a Deus, a Jesus e aos irmãos de luz por mais essa oportunidade reencarnatória, servirmos de exemplos, bons exemplos, exemplos de trabalhadores do bem, na seara divina, amparando os nossos irmãos sobre a conduta de uma vida espiritual já sendo vivida atualmente e conduzindo-nos, todos nós, para as bem-aventuranças de Deus nesta vida. Muito obrigado, Deus Pai de amor, muito obrigado, Mestre amado Jesus, muito obrigado, irmão de luz. E que sempre, Pai, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é sempre melhor para a nossa evolução espiritual. Que assim seja.